Bom, pessoal, então vamos fazer aqui, dentro do possível, mais uma videoaula aí, desse importante assunto aí de escalonamento dos processos, tá? Então aqui é uma outra forma, tá, do FIFO. Então aqui a gente observa que a gente tem os processos, a chegada, que a gente tem que levar em consideração, a gente não pode descartar, e a duração desses processos. Na amostra anterior vocês tinham os processos e a duração. Então agora a gente tem a chegada dos processos. Chegou o P1 primeiro, P2, P3 e P4. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, no instante 0, tá ali. Vou botar aqui no meio P1 tá aqui. Depois do 0 até 8. Depois do 8 até o 13, né? Tu pega o 8, soma com 5, tá? Que vai dar 13, né? Aqui nós temos o P2. Tá? Se eu pegar o 13 e mais 1, que é a duração dele, fecha 14. Então aqui nós temos aqui bem simples, o processo P3. Ele ficou um ciclinho, tá? 13 para 14. Depois, por último, nós temos o 14, tá? Que foi quando iniciou o P4 e foi até quando o ciclo? 14 mais 4, 14, 15, 16, 17, 18 e terminou o P4. Tá? Bem simples assim. Vai somando. P1 chegou aqui, 8. Mais 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Foi o tempo do P2. Que ele durou lá no processador. Depois chegou o P3, que ficou 1 milissegundo. 13 mais 14. Depois aqui, por último, o P4, 14 mais 4, 14 mais 4, 18. Certo? Coloquei aqui em cima uma fórmula para a gente achar o tempo médio de espera de cada processo. Bem simples também. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Para o processo P1, tá? O processo P1, vou botar aqui bem certinho, tentar deixar alinhado. Para frente aqui, ficou um ponto. Fim do processo P1. O fim do processo P1. O fim do processo P1, concorda comigo, é no 8? Tá aqui, ó. No 8. Menos esse processo chegou quando? Chegada, 0. Ó, então a sigla CP, chegada do processo, 0. Menos o tamanho deste processo, 8. 8. Esse cálculo vai fechar quanto? Não sou muito bem do cálculo, né? Mas é 0, né? Vamos lá então. Tentar centralizar isso aqui. E processo P1 foi. Vou botar o P2 aqui, né? P2. Vamos analisar ele. Deixar esse ponto aí. Processo P2. O fim do processo P2. O P2 está aqui, vamos olhar o range. 13. Botamos 13. Fim do processo P2. Menos. E esse processo chegou quando? Eu não vou olhar aqui no diagrama de Grant, na chegada do processo. Chegou o processo no instante 1. 1 menos, que mais? Menos, o que a gente tem? O tamanho desse processo. O tamanho do processo. A gente tem aqui, né? Que é 5. 5, que vai ser igual a 7, né? 7. Então, ele esperou 7 milissegundos para ganhar o processador. Tá? Então, veja bem o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Ó. Nesta sigla fim do processo, a gente pegou o quê? A gente olhou para o diagrama de Grant.
Fim do processo. A chegada do processo, por que não é 8? E sim 0. Perdão, 0 não. 1 nesse caso. 1. Estou falando no P2, não no P1. Por que ele é 1? Tá? Por que ele não é 8? A chegada do processo, ele chegou no instante 1. Tá? Ele esperou, tá, um tempo, mas na fila de prontos, né? Até o quê? Até ser escalonado. Ele chegou no instante 1. Se ele esperou, é o que a gente vai calcular. Com certeza que a gente está calculando aqui. Isso aí que é o básico que eu quero que vocês entendam. Tá, e depois nós temos o P3. P3. Tendo ponto aqui, eu vou botar ponto também. Fim do processo P3. Fim do processo P3. O fim do processo do P3 terminou aqui, ó. Diagrama de Grant, 14. 14 menos chegada do processo. A chegada do processo. Onde é que a gente vai olhar? Aqui, chegada do processo. Instante 3. Instante 3. Tá? Então, aqui que é o mais importante, a chegada do processo. Ele não chegou no 13. Ele chegou bem antes, chegou lá no instante 3. Esperou lá na fila dos prontos. Menos tamanho do processo. Tamanho pequeno, né? 1. Tá? O tempo que ele esperou para ganhar o processador. Segundo o nosso cálculo, 10 milissegundos. Tá? P4. P4 igual. Olha, já bota esse ponto, não sei porquê. P4, o que a gente tem? O fim do processo, P4. O fim do processo P4. Tá, o fim do processo P4 é no instante, vamos ver, 18. 18, né? Isto, 18. Menos chegada do processo. O processo chegou no instante 6. Menos o tamanho do processo, 4. Que é igual. Vamos lá, vamos calcular. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. 8. Tá? Certo? Depois dali em cima, ó, tem essa fórmula. Essa fórmula é para calcular o tempo médio de espera, né? Tempo médio de espera dos processos. Tu vai pegar o 0 mais o 7 mais o 10 mais o 8 e tu vai dividir por 4. Tá? Eu tô sem calculadora aqui, tá? Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. Quem que pode me dizer? 6 vezes 4, 24. Então, 0. Dá mais ou menos 6 milissegundos, né? Deixa eu ver aqui a minha calculadora. Não, calque. Nem sei mexer no Mac ainda. Calque. 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. 4. Tá? 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. Vou fazer de novo. 25 dividido por 4. 25 dividido por 4. 25, burro, dividido por 4.
6,25, certo? Desculpa a minha burrice. Tá? Mais ou menos 6,25, né? Que é o tempo médio de espera. Tá? Então é importante que vocês entendam a lógica, né? Que é o principal. Tá? A calculadora vocês vão poder usar durante a prova perfeitamente. Tá? E essa lógica aí que é interessante que vocês saibam acima de tudo. Tá? Pratique um pouquinho mais, né? Não é nada difícil. O que vocês têm que levar em consideração é esta chegada aqui. Tá, meus amigos? Fiquem bem. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço.